Fala, Lucas do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Não consegui gravar ontem o vídeo aqui do pós-jogo, né? Volta da Neoquímica Arena à tarde. E falei, vou gravar de manhã esse jogo aí no outro dia. Mas o Coringão venceu, o Coringão está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians 1, Novo Horizontino 0, né? Eu vou fazer aqui algumas críticas do jogo, tá, pessoal? Antes de passar pelo jogo efetivamente, porque tem algumas coisas a falar aí do Coringão, tá? Não quero a cabeça do Dorival, nem nada do tipo aqui. Eu vou pontuar o que eu acho que está ruim e, de alguma forma, tentar tecer aqui uma linha de raciocínio para saber como é que isso vai melhorar, né? Para quem acompanha aqui o canal, porra, raramente eu tenho aqui momentos extremistas de pedir cabeça de técnico, enfim, xingar os jogadores, né? Não é muito a minha linha de raciocínio, não. Eu acho que o futebol tem que ter calma para ser feitas as coisas, né? Embora seja um esporte, embora seja um clube onde a emoção é bastante exacerbada, né? Vamos lá, pessoal. Sinceramente, da mudança do Ramon Dias para o Dorival Júnior, eu acho que piorou, tá ligado, mano? A gente tinha algumas pontuações a se fazer do trabalho do Ramon. De novo, eu nunca achei inteligente a demissão do Ramon Dias, pra mim nunca fez sentido. Eu achava que não precisava mudar o trabalho, né? Mas assim foi feito, né? E o Ramon Dias foi mandado embora, né? E aí muita gente falava que o Dorival é um cara que... E assim, até pelo que eu vi, né? O trabalho dele no Flamengo, o trabalho dele no São Paulo, né? Ele é um cara muito pouco autoral, né? Tipo, não tem muita ideia dele, né? Não tô falando que ele é limitado intelectualmente, não é isso, mas ele procura pegar o que tá sendo bem feito e modelar pra deixar melhor, né? Mas no Corinthians ele chega, e eu acho que até pelo desafio de não ter Rodrigo Garro, né? Ele de fato deu uma mexida no elenco, né, ali, né? O jeito que o Corinthians tá jogando, né? Os nomes que têm sido titulares, né? Então, até pelas lesões e tudo mais, né? Ele também disse nas coletivas, né? O reequilíbrio físico da equipe que tá bastante abaixo, né? Mas a verdade é que aquele Corinthians do Ramon Dias que a gente se acostumou a ver e que tinha algumas reclamações, ele já não existe mais. Você pode achar melhor ou pior, eu acho pior do que o que tá acontecendo, né? Assim, até teve um reequilíbrio defensivo, né? São 3 partidas que a gente vence por 1-0, não tomou gols, né? Sofreu até que relativamente pouco, embora contra o Santos mesmo, se o Santos fosse mais competente, poderia ter aberto o placar na primeira etapa, né? O Racing é uma equipe muito ruim e o Novo Horizontino, o Corinthians sempre esteve tranquilo no jogo, né? Até por ter feito o resultado fora de casa, né? Mas eu acho que o Corinthians está muito abaixo. O Dorival tem forçado nesse 4-1, 4-1. Só que eu não consigo entender o que o Corinthians quer no jogo. De novo, essa partida do Novo Horizontino estava condicionada pelo placar positivo que a gente tinha antes de iniciar o jogo. Então dá pra... E até foi interessante, né? Levar a banho-maria, né? Mas eu não consigo ver o Corinthians... um padrão, tá ligado? O que o Corinthians quer fazer no jogo. Eu vejo o Corinthians com bastante posse de bola lá atrás, de rodar bastante a bola. Eu até vejo um controle muito maior na partida do que tinha nos jogos com o Ramon Dias. A gente não tinha controle nenhum dos jogos do Ramon Dias. A gente vencia os jogos meio que no modo várzea, por muitas das vezes ter a equipe melhor, tecnicamente falando, do que o adversário. Então vencia esses jogos, mas nunca tinha um controle, né? Com o Dorival eu vejo esse controle, a gente tem esse controle no jogo. Mas eu não consigo ver alternativas pra gente poder fazer os gols. De novo, a gente tá sem o Garro e agora sem o Memphis, né? O Memphis deve voltar agora contra o Atlético Mineiro e contra o Huracan, possivelmente da lesão no tornozelo, né? Mas são 2 dos nossos jogadores mais criativos, né? Então não tem como eu vir falar que o Corinthians deveria estar jogando a mesma coisa do que jogou algum dia, né? Sem seus melhores jogadores, sem seus craques, né? Seria injustiça da minha parte. E foi por isso também que eu achava que o Ramon não deveria ter sido mandado embora quando perdeu o Garro por lesão, né? Mas mesmo assim, eu não consigo encontrar ali, tipo assim, o Corinthians está jogando dessa forma de jogo e se tivesse um jogador melhor que o Corinthians tem, mas que está machucado, poderia fazer os gols. Tá tentando, mas não tá conseguindo. Não, eu não consigo ver modelos ali, padrões, até quando o Memphis jogou contra o Mirassol, situações de jogo ali, onde o Corinthians vai fazer gol. Eu vejo uma rotação de bola que às vezes, quando toca a bola mais rápido, consegue chegar pelos lados, né? Roda por outro, roda por um lado, roda pro outro. Mas, sei lá, busca um cruzamento no final da jogada, sabe? Não me parece algo muito efetivo, tá ligado? Eu não vejo triangulações, eu não vejo aproximações do meio campo como tinha com o Ramon Dias muitas das vezes, né? Essas aproximações do meio campo. Eu ainda não identifiquei o que o Dorival quer fazer para ganhar os jogos. Eu, de fato,
de verdade assim, tipo, até pelas partidas que eu vi dentro de casa, né? Contra o América de Cali, contra o Santos, contra o próprio Novo Horizontino, né? Contra o Inter foi diferente, o Corinthians jogou bem aquele jogo, né? Deu um start, assim, o Corinthians pegou mais o jogo no segundo tempo, né? Teve aproximação, enfim, teve algumas jogadas, lembrou um pouco mais da equipe até do Ramon, né? Mas eu não consigo ver isso, pelo menos nessa fase do trabalho do Dorival, tá? Eu vejo que ele tá fazendo um transplante na equipe do Corinthians, né? E tentando chegar vivo nas competições até a virada de semestre, né? E até vai ter a Copa do Mundo de Clubes da FIFA aí, vai ter um mês parado, para ele de fato conseguir botar seu estilo de jogo até com todos os jogadores disponíveis, né? Mas no momento, cara, além de eu não gostar, eu não consigo ver nada. Porque não é nem só uma questão de opinião, é uma questão de que eu não vejo muita coisa. Beleza, estamos classificados, vencemos a terceira partida seguida, mas o sentimento é ruim de jogo, sabe? E se pegar uma equipe mais bem qualificada? Eu não consigo ter essa segurança, tá ligado, mano? Se pelo menos tiver segurança defensiva, ok, temos um norte, né? Mas eu não tenho certeza ainda porque as equipes que foram quem jogou contra não vivem o melhor momento ou não são boas equipes, né? O Santos é uma grande equipe, mas não vive um bom momento, né? Dito isso, rapaziada, o Dorival Júnior foi no 4-1-4-1. Ele foi com o Hugo Souza no gol, na lateral direito mais uma vez o Torres, a dupla de zaga contou com o Ramalho e Kaká, na lateral esquerda o Angileri, né? O meio-campo foi composto com o Maicon de 5, né? O meio-campo mais avançado era o Ranielli, pela direita, o Breno Bidon pela esquerda, o ponta esquerda, o meia esquerda, o Coronado, o meia direito, ponta direito, o Romero, e no comando do ataque, o Yuri Alberto, né? O Dorival tinha falado na coletiva pós-Santos que ele não usou o Léo Maná porque o Léo Maná tinha jogado 90 minutos contra o Racing, né? Claramente o Dorival quis proteger o Léo Maná de críticas, né? Porque ele usou de novo o Torres hoje, né? Contra o Novo Horizontino. De fato, o Léo Maná não tem condições de vestir a camisa do Corinthians, né, rapaziada? Ele usou o Ranielli de 8, né? Tipo, o Maicon fica atrás pro Ranielli sair. Não é muita do Ranielli. Porque assim, se o Corinthians fosse fazer uma marcação alta, eu até entendo o Ranielli ser esse elemento ali na primeira linha pra chegar batendo nos caras, né? Mas o Corinthians com o Dorival não tem tido essa característica de fazer uma marcação alta, forte. Não tem tido, tá ligado? Então eu não tenho entendido essa participação do Ranielli. Durante o jogo foi visível que várias vezes o Ranielli tava numa figura de armação, numa figura de finalização, assim como aconteceu com o Martínez contra o Santos, aonde não é a dele. O cara acaba ficando exposto, o cara acaba errando demais, até sendo criticado por uma função que não é a dele, tá ligado? Não gostei, não tenho gostado desse posicionamento inicial do Dorival Júnior, principalmente com o Maicon atrás, que o Maicon, pelo menos pra mim, não oferece quase nada de poder defensivo, marca fofo, o poder de criação dele, de rodar a bola e tal, não acho um dos melhores, assim, o Maicon é fundamental na equipe. Eu entendo o Dorival tentar achar opções no elenco, né, pra deixar o elenco mais rechonchudo, o elenco mais confiável, né, porque vai ter a batida até o final do ano de muitos jogos, e quanto mais jogadores prontos, preparados você tiver, é melhor, né, mas, sei lá, eu já não gosto do futebol do Maicon, né, depois da lesão, né, antes da lesão também, né, tipo, o sentimento da Fiel com o Maicon também é um sentimento meio ruim, né, são de sentimentos ruins, né, enfim. Foi um primeiro tempo tranquilo, a melhor chance até foi do Novo Horizontino, quando a gente deu uma vacilada na defesa, o cara chapelou, acho que o Angileri, chutou o Hugo, fez uma boa defesa, mas de resto não aconteceu nada, o jogo muito tranquilo, o Corinthians controlou bem o jogo de um lado pro outro. Eu gostei bastante da partida do Coronado em geral, mas no primeiro tempo ele era o único que estava buscando o jogo, dribles, tentando acelerar, né, mas faltava ali um plano de jogo, sabe, achava muito jogado ali, né. No final do jogo até o Corinthians tentou uma abafa, um volume ali, mas sabe, sem finalização? É um cruza pra cá, um cruza pra lá. É uma série de quase boas chances, tá ligado, mano? Onde não tem nada, sabe? E acabou 0-0 a primeira etapa. Pro segundo tempo o Corinthians volta igual, quando termina, né? Parece que vai ter uma pressão pra tentar fazer o gol na equipe do Novo Horizontino. Roda de um lado, roda de outro. Parece que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece nada. O Corinthians cai um pouco de funcionamento, né? Da roda girar, né? Volta a controlar mais o jogo. O Novo Horizontino não tem muito poder de criação, né? Foi uma partida tranquila pro Corinthians, né? Uma finalização ou outra de fora da área. O Hugo nem trabalhou o jogo todo, né? E o Corinthians, assim, muito pobre na criação. Depois o Dorival Júnior faz 2 alterações, né? Ele coloca o Carrilho no Romero e coloca o Thales Magno do Bidon.
Aí o Thales faz a ponta esquerda, né? O Coronado desce para fazer a do Bidon, né? O Corinthians mal ainda, né? Lento, né? Não consegue fazer as coisas acontecerem, né? Depois, mais para frente, entra o José Martinez no lugar do Igor Coronado. Aí eu entendi que o Dorival já não queria mais jogo, tirou o nosso único meia que tinha à disposição no elenco. E já no final da partida coloca o Charles no lugar do Maicon, né? E o gol do Corinthians sai, pessoal, nos 90 e poucos, né, nos acréscimos do segundo tempo. O Hugo Souza quebra, né, no tiro de meta-bola. Eu não sei quem ganha no meio campo, não sei se foi o Ranieri que ganha de cabeça. O Toys faz a jogada com o Thales. E na única aproximação do jogo todo de um jogador do Corinthians, né, fora de posição, o Thales Magno aparece na ponta direita, dá o passe de primeira em profundidade pro Yuri Alberto, que faz um golaço, né? Corta pro meio, pra perna esquerda e bate forte na saída do goleiro do Novo Horizontino, fazendo o Corinthians 1-0. Mais uma vez, decisivo, o nosso camisa 9, Yuri Alberto, nos dando a vitória para cima do Novo Horizontino e selando o caixão da equipe do interior, né? O Corinthians agora está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que agora já não tem mais potes, então, tipo assim, dá para pegar qualquer time, pode ser Palmeiras, São Paulo, Flamengo, né? Acho que o Botafogo passou também, né? Ou tá para passar. O Inter passou? Não sei se jogou já. Até o Vasco, né? Enfim, tem que ver as equipes que vão estar classificadas aí, mas agora você pode pegar qualquer um, né? O Dorival, cara, de novo, o Dorival, se a gente tinha uma incontingência até, né, de quando o time não tá bem, de formação tática, né, com a família Dias, né, tipo, pô, não tá dando certo, vamos mudar tudo de uma vez. Com o Dorival, ele raramente muda a formação tática. Raramente, é mais no finalzinho do jogo, igual ele fez contra, acho que o América de Cali, se eu não me engano. Foi isso? Acho que foi, ou contra o Mirassol, não vou lembrar agora. Mas de resto, ele sempre mantém essa mesma formação, que até então a preferida vem sendo esse 4-1-4-1. Eu vejo que o Dorival não tá tentando se expor muito, né? Como eu disse, ele tá tentando sobreviver, acho que até a parada aí da Copa do Mundo de clubes da FIFA, né? Mas assim, não vejo muita coisa ainda no trabalho do professor Dorival Júnior. De novo, não quero a cabeça dele, não tô aqui tipo, porra, não dá mais, tá ligado? Eu entendo o processo. Eu não esperava que seria assim. Não queria que fosse assim. Mas entendo pra onde estamos indo. É que o momento, por enquanto, não me agrada. Eu não vejo nada, tá ligado, mano? Hugo Souza não trabalhou no jogo, né? Assistiu o jogo de cadeira VIP, né? No campo, fez uma boa defesa no primeiro tempo e foi isso, né? O Torres, mano, o Torres tem sido uma bela surpresa. Eu quero ver o Torres agora num real desafio, tá? Na lateral direita. O Mateuzinho ainda é o titular da posição por ser especialista na posição, mas o outro especialista da posição, que é o Léo Maná, é o menino da base, não tá pronto, não tá preparado, eu acho que nunca vai estar. E o Torres tem feito um trabalho melhor do que o Léo Maná, mesmo estando improvisado. Me passou confiança defensiva, o Torres, né, ali pelo lado direito. A capacidade ofensiva dele é pelo menos igual do Léo Maná, que não tinha muita, né? Então, assim, é um feijão com arroz muito bem feito, tá ligado? Não é um feijão com arroz frio do Hugo, lateral esquerdo, né? Fez um bom jogo ali o Torres, né? Eu quero ver ele num real teste, pra ver se ele de fato encontrou a posição dele no Corinthians ali pela lateral direita. Mas partida praticamente impecável do Félix Torres. Gostei muito, tá, pessoal? O Ramalho e o Kaká fizeram boas partidas defensivamente falando. O Ramalho teve boas... nesse deserto de criatividade do Corinthians, né? O Ramalho conseguiu enfiar algumas boas bolas ali, né? Aliás, a característica principal do Ramalho, né? Ele é muito bom, ele não é muito bom defensivamente falando, mas armando ele é um pouco melhor, né? Foi até que bem o Ramalho. O Angileri fez uma partida bastante correta, bastante eficiente. Gostei muito da partida do Angileri. O Maicon, cara, eu não consigo gostar das partidas do Maicon, sabe? Pra mim é muito pouco pra ser elogiado, tá ligado, mano? É muito toque de lado, eu acho pouca intensidade, eu acho muito toque lento, tá ligado, mano? O Ranieri, cara, o Ranieri talvez tenha sido um dos piores em campo, mas de novo, é pela posição onde ele tava, tá ligado, mano? Claramente ele tava desconfortável no que ele tava fazendo. Claramente. Talvez seja o cara que mais errou no meio campo. Mas a função que ele tava fazendo não é a dele. Não é a dele de recepcionar a bola num pedaço do campo onde você precisa ter muita qualidade e passes decisivos, tomadas de decisões decisivas, lances um pouco mais criativos, tá ligado? Não é a dele, mano. Não tenho gostado dessa posição que o Dorival Júnior tem colocado o Ranieri. O Breno Bidon fez uma partida ok, assim, nível Michael no meu ponto de vista, rodou pro lado, rodou pro outro, né? Muito lento, tem muita morosidade ainda. Coronado, gostei da partida do Coronado. Acho que era um dos jogadores, era o jogador mais perigoso do Corinthians
durante o jogo todo, sofreu faltas, né? Fez jogada, tentou passes, né? Dribles, né? Foi bem o Coronado, tá? Tenho gostado do Coronado com mais minutos em campo, ele tem aproveitado do meu ponto de vista. O Romero foi bem também, eu achei que as principais jogadas também do Corinthians saíram com o Romero. O Romero é limitado, né? Mas ele tentou, correu bastante, gostei da partida do Romero, tá, pessoal? E o Yuri Alberto decisivo, né? Quando caiu a chance pra ele, ele fez o gol. É uma das coisas que eu cobro do Yuri, né? Que às vezes ele precisa de muitas chances pra fazer o gol. Não foi o caso contra o Santos e nem contra o Novo Horizontino. Ele teve uma chance só e fez. Muito bom, camisa 9, matador. Tem que ser assim. Craque do jogo, Yuri Alberto, né? O pessoal que entrou, achando a partida abaixo do Carrilho, né? Sem velocidade, né? Achei muito com falta de intensidade. O Thales Magno deu um passo pro gol, mas partida é Thales Magno, né, mano? O Thales Magno ele geralmente rende nessas partidas contra times menores, né? Quando ele rende, né? O Martinez não participou tanto ali, né? Na verdade participou sim, ele que fez a jogada ali, né? Ele, o Carrilho, o Torres. Não, na verdade não. Só foi o Torres e o Thales Magno pro gol do Yuri, né? Mas ele tava fazendo algumas jogadinhas ali pelo lado direito. E o Charles que entrou não tem muito o que falar. Ficou pouco tempo em campo. Eu acho que é isso, pessoal, análise do jogo do Corinthians, né? O Corinthians volta a entrar em campo contra o Galo, pelo Brasileirão no sábado. E a gente vai ver aí como é que vai ser esse jogo. É um bom teste, tá? Para a equipe do Dorival. Talvez tenha aí o retorno do Garro e do Depay, pelo menos relacionados para a partida, que seria excelente. E vamos ver como é que vai ser. É isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!